Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula, nós iremos começar o livro 2A, Introdução à Genética, que é o assunto que a gente vai ver até o final do ano. É um ramo muito interessante da biologia, está envolvida tanto com humanos quanto outros organismos. Então, plantas, melhoramento genético, bactérias, vírus. Então, toda essa parte da genética de organismos, de material genético de organismos a gente acaba vendo nesse ramo da genética. Muito interessante, então peguem o livro de vocês e vamos lá. Nessa aula, antes de entrar propriamente no assunto da genética, a gente precisa ter alguns conceitos. Então, a gente vai trabalhar alguns conceitos e rever algumas coisas que a gente já viu, e depois a gente entra mesmo nessa parte prática da genética. A genética, ela estuda, um ramo que estuda a herdabilidade, a expressividade e a variabilidade de características. Então, características que são passadas, características que são herdadas, passadas pelas gerações seguintes. Então, uma característica que está na mãe é passada para o filho, a cor dos olhos, a cor do cabelo. Então, como que isso é possível? Por que que isso é possível? Tudo isso a gente acaba estudando na área da genética. E o pai da genética, esse carinha aqui que está representado nessa foto, é o Mendel. Então, a gente fala, o Gregor Mendel, a gente fala da primeira lei e da segunda lei de Mendel. Bom, antes disso, vamos ver alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de gene, ou gen. O que é o gen? É uma unidade, é um fragmento, é um trecho do material genético. Então, lá nas nossas células eucariontes, nossas células humanas, nós temos os 23 pares de cromossomos. E nas nossas células somáticas, estamos falando das células diploide. Esses cromossomos, aqui representado um cromossomo com material genético duplicado, ele é formado por material genético, por DNA. O DNA é uma molécula bem longa, é uma fita bem longa, formado por vários trechos. Na verdade, é formado por vários nucleotídeos ligados, vários pares de bases. Só que trechos do material genético são chamados de genes. Então, lá nesses genes, em um gene 1, um gene 2, enfim, tem milhares de genes no material genético, lá nesses genes contém características. Essas características elas poderão ser expressadas nos indivíduos. E também esses genes eles poderão ser herdados, eles poderão ser transmitidos e herdados pelas próximas gerações. Então, gene, trecho do material genético. O outro conceito é o de genoma. Se gene é um trecho do material genético, o genoma é o conjunto de todos esses genes. E a gente já sabe que gene sendo um trecho do material genético, sendo um trecho do DNA, ali formado por nucleotídeos e pareamento de bases, ou seja, pares de bases nitrogenadas, o genoma nada mais é do que a junção de todos esses pares de bases nitrogenadas, desse pareamento de bases nitrogenadas, de todos esses genes, o conjunto de todos esses genes, que estão presentes em todos os nossos cromossomos. Então, lá nos 23 pares, aqui representado nesse cariótipo, 23 pares de cromossomos, todos os cromossomos têm gene, e o conjunto de todos esses genes é chamado de genoma, ok? Próximo conceito, que a gente já cansou de falar, é o de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos, relembrando, eles sempre aparecem aos pares, ou seja, em células diploides. Em células diploides aparecem aos pares, são pares de cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos, eles se pareiam porque eles têm a mesma forma, tamanho e genes que determinam uma certa característica. Então, por exemplo, nessa representação, um cromossomo veio da mãe, origem materna, e outro cromossomo veio do pai, origem paterna. A gente vê que o tamanho é o mesmo,
que a forma é a mesma, o centrômero está aqui nessa região, e ele tem uma das características que esses genes apresentam é a característica da cor do pelo. Então, aqui representa um e aqui representa a mesma característica. Então, vejam que eles acabam se pareando. Portanto, são chamados de cromossomos homólogos. Depois, esses cromossomos eles podem passar pela replicação, que é o que a gente viu. Aí eles ficam ali com o seu material genético duplicado. São pares de cromossomos homólogos com o seu material genético duplicado. Aí seria a mesma coisa, cor do pelo, cor do pelo, cor do pelo e cor do pelo, tá bom? Aqui eles não estão duplicados, aqui eles estão duplicados. Mas é a mesma coisa, tem a mesma forma, função, característica que vai ser codificada e também o mesmo tamanho, ok? Essas características que são representadas nesses cromossomos homólogos são os genes, né? Então, são genes, aquela sequência que vai codificar alguma característica. Dos cromossomos homólogos, que a gente viu ali na figura anterior, o que veio do pai e o que veio da mãe, eles esses genes, essa sequência, esse trecho, vai codificar, vai manifestar a característica da cor do pelo. Esses genes, essas sequências que codificam essas características, esses pares dos cromossomos homólogos, os genes, eles são chamados de genes alelos. Então, essa característica aqui, que está codificando em um cromossomo e no outro cromossomo, nesses cromossomos homólogos, esses trechos são chamados de genes alelos. Então, aqui, nesse primeiro cromossomo, tem o alelo azão, e nesse segundo cromossomo tem o alelo azinho. O azão, nesse caso, representa a cor do pelo preto, e o azinho representa a cor do pelo branco. Então, vejam que pode ter uma variação quanto à cor, mas a característica é a mesma, o caráter é o mesmo, vai representar a cor do pelo. Pode ser branco ou pode ser preto. Como eles representam o mesmo caráter, cor do pelo, eles são genes alelos, que estão encontrados em cromossomos homólogos. Beleza? Esses genes, eles podem ser dominantes e recessivos. Então, o dominante, o que seria? Seria aquele gene que domina a expressão da característica. Então, a gente viu que a cor do pelo, por exemplo, pode ser preta ou branca, nesse caso. Uma característica dominante seria aquela característica que apareceria mais, seria mais representativa. Nesse caso, poderia ser a do pelo preto. Já o gene recessivo é aquele que não é muito comum, acaba aparecendo um pouquinho menos. Ele não tem uma dominância muito maior, ele não é dominante. Então, ele só vai aparecer quando não tiver o gene dominante. Então, nesse caso aqui, o azão, por exemplo, é o gene dominante e ele representa a cor do pelo preto. E o azinho é o gene recessivo e representa a cor do pelo branco. Então, como o azão, cor do pelo preto, é dominante, ele que vai dominar, ele que vai aparecer na maioria das vezes. A cor do pelo preto, que é recessivo, só vai aparecer quando o alelo, o gene dominante, não estiver presente. Então, essas combinações que estão ali nos cromossomos homólogos, pode ser, por exemplo, azão-azão, que daí não tem jeito, tá todo mundo dominante. Então, seria cor do pelo preto, que resultaria naquele indivíduo. Azão, azinho. Lembrando que o azão é dominante, então, apesar de ter o azinho, seria a cor dominante, seria a cor preta. Então, aquele indivíduo expressaria essa característica de cor de pelo preto. Agora, se a dupla for azinho-azinho, é recessivo. Não tem gene dominante, não tem alelo dominante. Portanto, essa característica ela vai ser expressada.
Azão-azinho, o indivíduo teria a característica de pelagem branca, ok? Então, o gene recessivo, ele só vai manifestar a característica quando ele não estiver pareado com um dominante, ok? Essas combinações de genes alelos, de cromossomos homólogos, eles podem ser tanto homozigoto como heterozigoto, ou heterozigoto. O que significa esses nomes? Os homozigotos são aqueles denominados puros, em que os pares de alelos eles são iguais. Então, é azão com azão, dependente da característica que vai manifestar. Nesse caso, é a pelagem preta, mas é azão com azão, é dominante com dominante. Os alelos iguais, esse indivíduo, esse par aqui de cromossomo, é um homozigoto. Ou azinho, azinho. São recessivos, mas são iguais. Então, também é um homozigoto. Heterozigoto, ou híbrido, é quando esse par de alelo ele é diferente, ou seja, é um dominante com um recessivo. Então, homozigoto, iguais, heterozigoto, diferentes, são híbridos, ok? Outro conceito muito importante dentro da genética é o de genótipo. O genótipo é a característica do gene, então essa representação por alelos, essa nomenclatura, azão, azinho, azinho, azinho e outras letras que também podem aparecer, isso acaba representando o genótipo. Então, a caracterização dos genes. Esses genes que estão ali nos cromossomos, eles vão passar pelo processo de transcrição, tradução, geração de proteínas, e essas proteínas elas poderão confeccionar uma característica que vai ser visível. Então, em caso de genótipo, é a caracterização dos genes. Então, são os alelos. Agora, essa característica que pode ser visível e que acaba surgindo por conta do genótipo também, é chamado de fenótipo. Então, o fenótipo é aquela característica, aquela manifestação que é observável, um caráter observável, aquilo que a gente vê. Então, a cor do meu cabelo, que está tendo uma interação com o ambiente também, isso é um fenótipo, mas que vem de uma informação que está no meu material genético, vem do meu genótipo, tá? No entanto, o fenótipo, ele depende da interação, tanto do genótipo depende da interação do genótipo com o meio ambiente. E aí sim, a gente tem esse fenótipo sendo observável. Então, todas essas características observáveis são chamadas de fenótipo. Agora, essas características, algumas delas, essas características observáveis, elas podem ser modificadas. Então, você tem uma cor de cabelo e você pode pintar essa cor de cabelo, ou você pode usar uma lente e modificar a cor dos seus olhos. Essa modificação do fenótipo é chamada de fenocópia. Então, é quando o fenótipo ele não é compatível com o genótipo. O ambiente acaba provocando uma alteração muito grande. Todos esses fatores ambientais acabam promovendo uma modificação do fenótipo, ok? As características, elas são hereditárias, como a gente já viu, que é uma característica da genética, ou seja, as características que são determinadas por genes transmitidos de uma geração para outra, ou as características, elas podem ser congênitas. O que são essas características? São características presentes desde o nascimento, que podem ter uma causa genética, mas podem ter uma causa ambiental, ou seja, algum problema durante a gestação daquela mãe, esse problema acabou desencadeando algum problema no bebê. Então, essa é uma característica congênita. Característica hereditária já vem do próprio material genético. E, por último, tem o conceito de herança autossômica e herança ligada ao sexo. Lembrando que o cariótipo, a gente tem lá os 23 pares, 22 deles, até aqui, são cromossomos autossômicos.
Então, todas as características que estão nesses cromossomos, eles vêm de uma herança autossômica. Então, são genes ali dos cromossomos autossômicos. Os genes que estão aqui nos cromossomos sexuais são chamados de herança ligada ao sexo. Então, são características que provêm dos cromossomos sexuais, determinadas pelos genes dos cromossomos sexuais.